Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento da Genial Educação, propondo para vocês uma ideia sobre como o mercado funciona, como entender as regras do jogo. E saibam, pessoal, não tem jeito. Ações é um tema que tem sido demandado bastante no curto prazo, por conta da popularização do acesso à informação. Então, para mim é muito importante e me sinto aqui na responsabilidade de levar para vocês esse conhecimento para que vocês consigam dar os primeiros passos, entendendo e sabendo como o mercado funciona para você investir com qualidade. Bom, queria então começar aqui mostrando a minha apresentação para vocês sobre esses primeiros passos e gostaria de começar dizendo que dentro do mercado de ações, pessoal, é muito importante sabendo que vocês conheçam a estrutura, porque eu quero trazer aqui para vocês uma nova proposta. Tá? Normalmente, quando a gente inicia os nossos conhecimentos em ações, é meio que intuitivo da nossa parte sempre tentar identificar quais são aquelas ações que vão ter fortes valorizações, como que eu posso ficar rico da noite para o dia, mas aqui eu quero trazer para vocês uma proposta diferente, uma proposta que vocês entendam as regras do jogo, como o jogo funciona e assim tomar as decisões corretas nos momentos corretos. Eu quero que vocês guardem algumas frases que eu vou dizer aqui para vocês. E a primeira delas é que o tempo é o melhor amigo do investidor. Tá? A segunda delas que eu queria trazer aqui para vocês é que, sim, o mercado ele premia a incerteza. E a última frase que eu queria trazer aqui para vocês é que, sim, o mercado ele vai te desafiar. Ele pode até dizer que você está errado, mas se você tiver convicção, se você tiver certeza e confiança no que você está fazendo, a chance do erro fica muito menor. Tá? Então é super importante que tudo que você faz em prol da educação financeira, de busca de conhecimento, que você utilize para ter argumentações e confianças nas suas teses, isso vão te ajudar e muito e vão diminuir a chance de você ter prejuízos nessa jornada. Lembre-se, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro com ações. Você pode fazer uma corrida de 100 metros ou até mesmo uma maratona. E eu acredito que com a minha experiência, com tudo que eu vivenciei no mercado, posso te dar com certeza que fazer uma maratona pode, apesar de ser algo mais demorado, mas que a chance de você ter sucesso nos seus investimentos é muito maior. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente iniciar, como que se dá o processo, Por que as empresas elas vão até a bolsa, Qual que é a vantagem de conseguir fazer isso? E no caso, tudo começa pela parte em que você tem uma grande ideia, Você tem um grande projeto, você já tem o dinheiro dos sócios ali, você tem também os recursos que você pede emprestado no banco, mas chega um momento que fica tudo mais difícil de você conseguir avançar e progredir, levando em consideração que a sua ideia pode ser muito boa. Então, uma maneira que as empresas vão até o mercado de capitais é para conseguir financiamento. Quando uma empresa ela faz o seu IPO, ou seja, a sua oferta inicial, o propósito é que ela consiga fazer uma captação de recursos a custo zero, tá? Ou seja, ela não tem nenhuma obrigação futura de devolver aqueles recursos, mas em contrapartida ela vai ganhar novos sócios. E se ela ganha novos sócios, significa dizer que todo o lucro que ela gerar a partir daquele momento, uma parte vai ser repartida, ele vai fazer esse repartimento com esses investidores. Então, quando no caso você tem essa busca, quando você compra uma ação, você acaba se tornando um parceiro de risco desse negócio e também uma parceria no lucro. Tá? Enfim, o objetivo é esse, angariar novos sócios através de uma captação a custo zero. Beleza? Seguindo aqui no nosso slide, então, sobre o que é uma ação? Tá? Uma ação nada mais é do que a menor fração do capital social de uma empresa. Tá? Então, nós temos ali uma empresa que é formada por sócios majoritários e os sócios minoritários. E isso que eu acho que é o grande bacana de você investir em ações. Você não necessariamente precisa ser um empresário. Você não necessariamente precisa ter grandes ideias. Se você conhece uma empresa, se você admira uma empresa e acredita que ela pode existir na perpetuidade, para sempre, você tem, através da Bolsa, essa possibilidade de conseguir se tornar sócio daquelas empresas e fazer parte de toda essa jornada. Quando uma empresa chega à Bolsa, basicamente ela tem, ao emitir ações, ela pode emitir tipos de ações. Tá? As mais conhecidas no mercado são as do tipo ordinária, que você encontra pelo final 3, as preferenciais pelo final 4, 5 ou 6, e as units, que é uma combinação
é uma cestinha entre ações do tipo ordinária e tipo preferenciais, cujo final é 11. Tá? Todo o código de uma ação, né, quando você vai buscar uma empresa ali para ser sócio, fazendo uma pesquisa, isso pode ser feito no Google. Se você quer saber, quer descobrir se é possível se tornar sócio daquela empresa através do mercado, digita no Google o nome da empresa mais o código bolsa. Né? Então, por exemplo, aqui, Ambev, código bolsa, Petrobras, código bolsa. E aí o Google vai te dar essa informação que você consegue para saber quais ações ali, através de qual código você pode se tornar sócio daquela empresa. Olhando as diferenças entre cada uma dessas ações, as ordinárias, pessoal, são aquelas que proporcionam para os pequenos investidores as maiores garantias. Tá? Inclusive, se, por exemplo, essa empresa futuramente mudar de controle, esse tipo de ação vai proporcionar para que você tenha os mesmos direitos de receber o valor que está sendo pago para os acionistas majoritários e também seja repassado para vocês. Existem as preferenciais, que, como o nome já diz, ela tem preferência no recebimento de dividendos. E, como eu já disse, nós também temos as units, né, que é uma cestinha. E aí você pode se questionar, Felipe, qual é a ação que eu devo buscar? Eu compro a ordinária, eu compro a preferencial ou eu compro a unit? Afinal, quando eu fui buscar aqui as informações no Google, ele me deu os 3 tipos. E a resposta é simples. Busque pela ação que tenha, né, o tipo de ação que tenha a maior liquidez. Liquidez significa dizer que é uma ação muito negociada. Então, você acaba, se você sabe que tem uma ação que é muito negociada, você diminui o risco, que é algo que, se você queira negociar aquele ativo, que você não consiga negociar a um preço justo, ok? Se você, claro, né, você quer buscar e prezar pela segurança, nada te impede de você buscar pelas ações ON. Bem verdade que agora, né, as novas empresas, por conta das exigências de novo mercado, naturalmente essas empresas já estão vindo com esse código 3, a empresa está emitindo ações ON, mas ações mais antigas, empresas mais antigas, você vai encontrar os 3 tipos. Não existe certo ou errado. Novamente, você entender as regras do jogo e saber o que se adequa, que é melhor para você. Bom, outro ponto que eu queria trazer aqui com vocês é que muitos pensam, né, que investir em ações é somente comprar aquela ação, vislumbrar, né, ou imaginar o potencial de retorno que ela pode trazer para vocês no longo prazo, ou seja, de uma valorização desses ativos. Compra uma ação por R$10, para quem sabe no futuro vender por R$20. Mas a remuneração que você pode ter com ações não somente se dá pela futura valorização que essas ações podem ter, mas sim pela divisão dos lucros que essas empresas podem te entregar e podem dividir com os investidores. Então podemos dizer que os principais eventos que nós temos, olhando para o mercado acionário, se dá pela distribuição de proventos, que pode ser através de dividendos, ou juros sobre capital próprio e bonificações, pela subscrição de novas ações, que acontece quando uma empresa que já está na Bolsa e ela vai fazer uma nova captação de ações, e também um outro evento que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é o desdobramento e o grupamento. O desdobramento nada mais é do que uma empresa que tem uma ação que, digamos, é menos acessível ao pequeno investidor, então ela faz um desdobramento. Ela propõe o seguinte: para cada uma ação que você, investidor, tenha, eu vou quebrar ela em 10 partes, eu vou dividir por 10. Isso faz com que o preço, né, de tela seja dividido por 10 e ela torna aquela ação mais acessível para os investidores. Uma outra coisa que acontece é o grupamento, que é o movimento inverso. É uma empresa que negocia ali a centavos, é uma ação que, por ter um preço muito acessível, ela acaba se tornando mais especulativa. Então, como própria regra da Bolsa e também com o objetivo de tentar minimizar esse movimento especulativo, uma empresa pode propor, para cada 10 ações que você, investidor, tenha, você vai passar a ter uma, né, a ação, o preço da ação, ele se multiplica, né, ele fica mais alto, e isso diminui um pouquinho a volatilidade. Beleza? Então, esses são os principais eventos que você pode aí presenciar ao investir em ações, é muito importante que vocês os conheçam. Bom, e como que eu começo isso, né, Felipe? Você já me disse aqui que o mercado de capitais ele proporciona para essas empresas a possibilidade de um financiamento a custo zero. Então, se eu acredito, se eu confio, e, no caso, eu gostaria de participar do processo, né, de crescimento dessa empresa, eu posso ali ir até o meu home broker, abrindo a conta na minha corretora e comprar aquela ação. Mas e qual ação escolher, né? Qual vai ser aquela ação ideal para mim e que eu posso, digamos, ter um pouco mais de tranquilidade, de conforto, de que eu estou fazendo o investimento correto e no momento certo? E eu posso dizer, pessoal, que esse processo talvez seja mais tranquilo do que você imagine. Tá? É mais próximo de você, é mais democrático.
Não necessariamente você precisa ter grandes conhecimentos sobre contabilidade, valuation, matemática, estatística. Saiba que esse processo, às vezes, pode estar bem mais próximo do que você imagina. Afinal, se você está sendo sócio de uma empresa, a primeira coisa que precisa acontecer, você precisa acreditar que aquela empresa ela é diferenciada, que ela tem um produto, que ela tem um serviço que faz a diferença para você e que você também acredita que esse serviço pode fazer a diferença para milhares de pessoas, para milhares de brasileiros. Então, se você gosta de uma empresa, de um produto, de um serviço, pesquise, digite lá no Google determinado produto e descubra se aquela empresa tem as suas ações negociadas em bolsa. O mercado brasileiro está crescendo muito. O mercado brasileiro está evoluindo muito. E essa possibilidade, essa democratização de acesso, eu acho fantástico, eu acho sensacional. Então, a partir do momento que você gosta de um serviço, você gosta de um produto e você já sabe que a empresa tem as ações na bolsa, pode ter certeza que é um primeiro passo sensacional e fundamental, né? Afinal, se aquela empresa faz a diferença para você, se você tem admiração por ela e acredita que ela pode existir no longo prazo, é um primeiro passo aí para você ter a certeza de que você está no caminho correto. Outras coisas que você também pode fazer e que podem te ajudar, né, nessa jornada é que toda empresa que tem capital aberto em bolsa, ela precisa ter o que nós chamamos de site de relação com investidores, ou site de RI. Mesma coisa, digita lá no Google, nome da empresa seguido de relação com investidores, RI. Através dessas informações que esse site nos dá, você vai conhecer todo o histórico da companhia, qual que é o produto-alvo, qual que é o público-alvo, qual que é a estratégia da companhia e quais foram os últimos resultados que ela trouxe para vocês. São todas ferramentas que estão disponíveis a todos os investidores e que eu tenho certeza também te ajudam bastante. É aquilo, pessoal. Investir em ações é um processo que não acontece da noite para o dia. Requer estudo, requer dedicação. Pense o seguinte, qualquer profissional, seja de qualquer profissão, médico, engenheiro, doutor, arquiteto, todos esses grandes profissionais levaram tempo para conseguir chegar nos seus objetivos. Investir em ações, garantir um futuro mais tranquilo, passa pelas mesmas coisas. Então, dê tempo ao tempo. O tempo é o melhor amigo do investidor. Seguindo aqui, queria também compartilhar com vocês sobre como funciona o mercado de ações, e eu queria compartilhar aqui o que eu chamo de ciclo virtuoso. Tá? É importante que vocês entendam que, a partir do momento que vocês compram uma ação, não necessariamente o que vai acontecer com a empresa é o que vai ditar os rumos dos negócios, porque a gente vive num mundo globalizado, com informações chegando para a gente dia após dia. Então, é muito importante que vocês entendam que o mercado ele vai buscar esse tipo de investimento quando ele tiver a expectativa de quê? De crescimento, de que a economia vai girar. Então, eu vejo que é muito bacana participar disso, pois quando uma empresa chega à bolsa, ela tem esse financiamento, né? Ela vai, então, investir no próprio negócio, ela vai contratar pessoas, ela vai gerar riquezas, essas riquezas serão distribuídas com os investidores que podem utilizar esses recursos para investir mais ou simplesmente para ter um padrão de vida melhor. Quanto mais essa roda girar, quanto mais esse ciclo virtuoso girar, melhor vai ser a expectativa do mercado em querer ser sócio de cada vez mais empresas. Mas lembre-se, o mercado, pessoal, ele sempre tenta antecipar os fatos. Então não adianta você querer esperar as coisas ficarem muito bem, muito positivas, para começar a investir em ações. Lembra que eu disse para vocês que o mercado premia a incerteza? Então pode dizer com tranquilidade que o primeiro passo que vocês devem dar, e vocês podem contar com a ajuda de profissionais, é para sempre tentar antecipar os acontecimentos. Não adianta esperar as coisas ficarem lindas, bonitas, maravilhosas. Não. Se prepare, esteja preparado para que quando o ciclo, a roda começar a girar com mais velocidade, você consiga usufruir e ver, né, o seu patrimônio ter a valorização. Tá? Um outro ponto também que eu queria trazer para vocês, que eu falei da parte macro, mas é muito importante que vocês também entendam a parte micro, ou seja, o que vai movimentar uma empresa. E eu trago aqui o que eu gosto de compartilhar, que é a dica do Homer. Né? Para quem não conhece, o Homer Simpson é um personagem super famoso e que adora tomar cerveja. Né? Se ele gosta de tomar cerveja,
se ele me pedisse uma recomendação de uma ação, eu falaria, Homer, você tem que comprar Ambev. Porque se ele consome cerveja, se ele consome os produtos, se ele acredita, e os amigos dele também gostam disso, e ele sabe que aquilo é essencial para ele, que aquilo vai existir no longo prazo, ao se tornar sócio da Ambev e consumir os seus produtos, a ação tende a valorizar, e pagando, tendo os retornos, ela vai distribuir os dividendos. É o que a gente chama de cashback. Né? Se você acredita numa ideia, se você acredita que aquilo vai durar para sempre, e você é um consumidor ávido daquilo, muito provavelmente é a empresa certa para você começar a fazer os seus investimentos. Então saibam disso. O cenário macro influencia e as questões, ou seja, a opinião, porque é aquilo, não adianta também só você acreditar. Você precisa acreditar que a maior parte da população vai gostar e vai acreditar naquele produto ou serviço. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, que é muito importante. Lembra-se que eu disse de entender a regra do jogo? Então é muito importante que vocês entendam qual é o tipo de empresa e qual é o momento que aquela empresa está na hora de fazer os seus investimentos. Tá? Basicamente, eu vejo 3 momentos em que você pode identificar essas empresas. O primeiro que eu chamo de turnaround, de transformação, ou seja, é uma empresa que hoje não gera nenhum tipo de valor, é uma empresa que está buscando uma assertividade maior na sua operação e que gera muitas dúvidas. Uma outra empresa, tipo de empresa, é o que eu chamo de crescimento acelerado. Essas são empresas já reconhecidas, são empresas que estão potencializando ainda mais o seu crescimento e sim, elas podem ainda continuar gerando grandes retornos. E, por fim, a gente tem aquelas empresas já que estão no momento de estabilidade. São empresas que não têm muito mais para onde crescer e a forma com que elas fazem para se tornarem atrativas é através da distribuição de lucros. Felipe, qual que é a empresa que eu compro, qual que é a empresa que eu coloco na minha carteira? Novamente, não existe certo ou errado. É você entender o tipo da empresa, o momento com que ela está e se identificar com aquilo, colocar como um propósito para saber se aquilo é um investimento de mais a curto, médio ou longo prazo. Empresas em transformação são aquelas empresas que provavelmente vão dar para vocês o maior potencial de retorno, mas isso leva tempo e leva paciência. Empresas que estão com crescimento acelerado, o ponto negativo é que vocês vão pagar mais caro por essas empresas, porque o mercado já conhece. Então, é muito importante que vocês acompanhem o histórico para saber se esse crescimento continua acelerado ou se ela já está partindo por um processo de estabilização. Agora, se você é mais conservador, quer viver de renda, por que não estar mais próximo de empresas mais estáveis? Porque são empresas que, claro, ofertam a possibilidade de menores ganhos, mas você tem uma tranquilidade maior para trabalhar. Outro ponto também importante é saber se aquela empresa faz parte de um monopólio, né, que só existe ela, se ela faz parte de um oligopólio, ou seja, existem apenas algumas outras empresas junto dela, se ela é líder de mercado ou se faz parte de um setor fragmentado. A concorrência ou a capacidade de inovação de outras empresas é um fator que você deve avaliar e isso vai fazer toda a diferença. Empresas dentro de um setor mais competitivo ofertam mais riscos, mas se ela conseguir acertar na estratégia dela, muito provavelmente o seu retorno pode ser muito maior de uma empresa que já faz parte de um monopólio, o mercado já sabe que ela não sofre tanta interferência e ela tem mais liberdade para tomar as suas decisões. E é o que a gente chama de relação risco-retorno, que é muito importante que vocês tenham esse consentimento. Última parte que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, é sobre como é formado o balanço patrimonial de uma empresa. De maneira resumida, a gente tem ali do lado dos ativos tudo que vai gerar valor para essa companhia e do lado dos passivos são todas as obrigações que essas empresas têm, seja com seus fornecedores, seja com o banco ou até mesmo com os seus sócios. Assim, pessoal, é muito importante a gente entender como se dá cada componente dentro de um balanço patrimonial. O que vai fazer a diferença é quando vocês conseguirem entender que o que o investidor procura é aquelas empresas que conseguem gerar riqueza e essa riqueza é repassada, na maior parte, para os seus acionistas do que para o banco. Quando vocês conseguirem entender essa relação, aí sim vai ser um passo muito importante para vocês conseguirem escolher boas empresas. Itens básicos que vocês devem avaliar, pessoal. Receitas, uma empresa não é nada sem faturamento. Sua estrutura de capital, se é uma empresa muito endividada. Empresa boa é aquela empresa que gera valor para o seu sócio e não para o banco onde ela tem dívida. Margem, pessoal, também é um item super importante. O que é a margem? O quanto que a empresa tem de receita que ela consegue transformar em lucro para os seus acionistas. Quanto maior for esse número, melhor. Fluxo de caixa também é algo super importante. Não necessariamente uma empresa precisa gerar lucros para ser boa. Se ela tem uma geração de caixa que futuramente o mercado acredita que isso pode ser transformado em lucro, isso já é um ponto positivo.
Os lucros, claro, né, é o que a gente sempre quer, e os dividendos. Se uma empresa paga dividendos, não necessariamente ela é melhor do que outra. Simplesmente é uma empresa que tem pouco potencial de crescimento, mas ela, com o objetivo de querer agradar o seu sócio, ela distribui aí dividendos para que ele consiga tomar as decisões. E uma frase que eu gosto muito de compartilhar com vocês é a seguinte: ativos financeiros devem ser adquiridos com base na expectativa dos fluxos de caixa a serem recebidos no futuro. O mercado premia a incerteza. Então, se você quer ser mais agressivo, buscar um retorno maior, você precisa acreditar e saber escolher empresas que vão futuramente gerar esses resultados. Aqui, pessoal, compartilhei com vocês alguns múltiplos que são importantes de vocês avaliarem na hora também de escolher as suas empresas para a sua carteira. Para saber preço, se uma empresa está mais atrativa ou não, é importante vocês avaliarem o lucro por ação, preço por lucro e preço sobre valor patrimonial. Isso vai dizer para vocês se uma empresa é muito mais cara ou muito mais barata. Mais importante do que avaliar o indicador por si só, é comparar a tendência dele e também como ele está em relação aos seus pares do setor. Sua estrutura de capital você consegue saber através da dívida líquida EBITDA e a dívida líquida patrimônio líquido. E a rentabilidade, ou seja, qual é o retorno que você tem com aquelas ações, você consegue através do ROI e do ROIC. São todas as informações que você consegue na internet, você consegue no site dessas empresas de RI e também com profissionais de mercado, tá bom? Olhando para a avaliação de indicadores, pessoal, é muito importante também que vocês avaliem o tipo da empresa e o que vocês devem avaliar. Uma empresa em transformação avalia o fluxo de caixa e a tendência da dívida. Uma empresa de crescimento, margens, crescimento de lucros e retenção de lucros. Isso é uma empresa já de estabilidade, fique de olho nas tendências dos lucros e também na distribuição de dividendos. Antes de eu chamar aqui o nosso convidado, queria compartilhar com vocês, pessoal, o mercado de ações, existem características fundamentais: disciplina, planejamento, paciência e pensamento de longo prazo. Falei muito aqui, né, sobre a parte teórica, como funciona, mas vamos para o que interessa, vamos para saber como que funciona na prática, como que você consegue colocar isso na prática, e para isso eu converso com o nosso convidado aqui, Danilo Zanini. Danilo, queria agradecer muito a sua participação. A gente sabe sobre toda a sua trajetória no mercado e o quão importante, né, de você ter esse conhecimento sobre como fazer, como agir, como conhecer o mercado e como atuar. Danilo, se você pudesse voltar no passado, né, hoje o Danilo com essa experiência pudesse dar sugestões, dicas de como começar, como que você faria isso? Muito obrigado. Felipe, obrigado pelo convite. Genial, obrigado pelo convite. É um prazer enorme bater um papo sobre o que eu mais amo, que é a Bolsa de Valores. E, cara, eu estou aqui acompanhando o que você tem falado e a gente acaba pegando alguns pontos, né? Fala muito do longo prazo, aí de repente vê uma mídia que fala que a Bolsa ficou exposta popularmente e a gente começa a ter alguns conflitos, né? A diferença do longo prazo, do curto prazo e o que eu poderia ter feito lá no passado. Antes da gente entrar em todo esse cenário, é muito importante que todas as histórias são bonitas para vender algo, tá? Porém, é muito importante que você entenda o quê? Cara, o que você quer para a tua vida? O primeiro ponto é ganhar dinheiro. Acho que a gente conta história muito bonita, conta história sobre empresa, de lucros, mas no final das contas, o investidor de longo prazo, o investidor de curto prazo, ele quer ganhar dinheiro. Sim. E aí a forma que você vai ganhar dinheiro, existem N formas. E aí você vai buscar por toda a parte de perfil de investidor, os ativos que vão ser mais propícios àquilo que você tem e pode variar o seu risco. Então, assim, cara, o que eu falo para o investidor que está começando? Vai para cima mesmo, abre o home broker, vê a cotação, compra errado, acerta, vai busca por informação. O que você não pode ter é a filosofia de querer ter um enriquecimento rápido sem você ter um nível de conhecimento intelectual para você aplicar na sua vida. Perfeito. Então, assim, não adianta eu querer ser uma pessoa executiva de uma empresa, chegar em alto escalão, sendo que eu não faço o básico do dia a dia. Vamos supor se eu sou de uma área comercial. Cara, se você almeja chegar numa diretoria comercial de uma empresa, é importante você saber como que funciona a persuasão, é importante você saber as características que vai fazer você, no final do processo, você vender mais. Então, assim, o teu longo prazo da tua carreira, ela é construída no curto prazo. É onde que muitos investidores acabam tendo conflito. E aí, fazer uma analogia, falando um pouco do que eu começaria, eu falo que a cultura nossa brasileira, a cultura nossa da população, ela foi uma cultura, de uma maneira, respeitosamente, as pessoas mais velhas, a nossa cultura ela foi uma cultura muito prejudicada, porque
A gente viu a parte que dinheiro quem tem é ruim, você conseguiu de uma maneira errada, e aí você sempre, não, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que seguir uma carreira. A hora que você vê, você está com os teus 30 anos nas costas, vê uma pandemia, estava com o teu emprego estável, no final pensando para o longo prazo, e agora? Estou numa pandemia, já estou com uma idade que eu não consigo mais, às vezes, me recolocar no mercado, e será que aquela visão do longo prazo que você foi ensinado quando era criança, valeu? E aí você começa a ver lucro. Eu falo isso porque eu estou no mercado financeiro há 12 anos, eu sou investidor assíduo de bolsa de valores, tenho meus investimentos de longo prazo. A minha vida, como a gente viu das palestras anteriores, meu patrimônio hoje está alocado em ações para longo prazo e fundos imobiliários. Perfeito. Então eu tenho uma previsibilidade de receita. Mas nem por isso eu deixo de aproveitar as oportunidades do curto prazo. Perfeito. Então, assim, se a gente entra para a bolsa, se a gente entra para o mundo dos investimentos, primeiro ponto, cara, você quer ganhar dinheiro? Então, beleza. Então, você não é só entender sobre ações. Para ganhar dinheiro, você tem que aprender N passos. O primeiro o passo básico é só você olhar para a nossa vida dentro da nossa própria casa. Então, assim, é bonita essa história de ganhar dinheiro, mas será que você é realmente uma pessoa que olha para o teu cartão de crédito? Será que você é aquela pessoa que parcela suas compras e paga o mínimo da tua fatura? Será que você conversa com o teu marido ou com a tua esposa ou com os seus filhos sobre dinheiro? Então, assim, se eu não faço o básico da minha vida, como que eu vou ter uma visão de longo prazo e vou conseguir grana? Então, eu acredito que tudo na nossa vida ela é construída. Como os investimentos de longo prazo, eles são construídos no curto prazo. Não adianta nada eu querer aplicar numa empresa para receber dividendos, sendo muito honesto e respeitosamente aos fundamentos, mas começar a ver preço-lucro, dividendos, uma boa empresa, sendo que chega no final do mês, eu ganho meu salário, um exemplo, de R$ 5.000, eu pago todas as minhas contas e eu falo assim, putz, sobrou 100 e quando sobra dinheiro, né? E aí você sempre coloca outras prioridades na sua vida do que o teu longo prazo. Então, será que a tua construção do longo prazo está sendo feita de uma maneira saudável? Sim. Então, a gente começa a entrar em alguns paradigmas. Então, por isso que eu falo, se você está começando, a primeira coisa, importante, aprenda a assumir risco. Esse é o mais importante, aprender a assumir risco. E quando a gente fala de assumir risco, é você ser usado, seja na sua empresa, para você tentar almejar cargos maiores, aumentar teu salário. Assumir risco de, às vezes, conversar com aquela pessoa que, você tem que fazer a faculdade XYZ. Não, eu não quero, tudo bem. Se você não quer, aprenda sobre outras coisas. Agora, você querer fazer algo com deficiência de conhecimento intelectual, a vida vai te prejudicar. Então, assumir risco e você aprender a gerenciar o teu risco. Então, muitas pessoas vêm para a Bolsa, a Bolsa é perigoso? Lógico que é, como tudo na vida é perigoso. Às vezes, até um cargo público, você tem um risco de você ser exonerado do teu cargo, ou você cometer algum deslize e sair. E essa questão que você trouxe é importante, da busca do autoconhecimento, né? O que você é capaz de fazer, o que você consegue fazer. Né? Sim, Enfim. E cara, e sendo muito honesto, se você olhar para a nossa população brasileira, a nossa população não tem grana. Então, eu posso vir aqui contar N histórias para você, mas no final das contas, a pessoa quer dinheiro no bolso, é assim que funciona. Sim. E agora é você buscar por fontes saudáveis de você ganhar grana. E aí que entra o grande dilema do mercado financeiro, né? Dá para ganhar dinheiro no curto prazo? Dá, e para ganhar muito dinheiro. Agora, Danilo, eu vou enriquecer do nada, do dia para a noite? Depende. Você é um cara que tem um conhecimento intelectual? Você é um cara que entende como que funciona o mercado financeiro? As pessoas que estão aqui aprendendo, por mais vocês são uma instituição, por mais tenham os cérebros pensantes. Quem está no mercado financeiro são economistas, são engenheiros, tem algoritmos. Então, se você pensar, a indústria do mercado financeiro não é uma indústria com pessoas descapacitadas. Então, assim, eu vou querer ganhar dinheiro no curto prazo. Eu mal estudei, estou lá olhando um gráfico, vi um pivô de alta, ou rompeu resistência, vou ganhar dinheiro e não ter uma gestão de risco. Não seja inocente que você não vai pegar dinheiro de um gestor. Tem pessoas altamente preparadas para isso. Então, assim, eu acredito que quanto maior a tua ganância, maior a possibilidade de você não chegar nos seus objetivos. Uma das coisas que as pessoas confundem muito, ganância com ambição. Eu acho que ambição tem que ter e é saudável para todo mundo. Para você pegar essas grandes empresas disruptivas, para você chegar em cargos de lideranças em qualquer empresa, você teve que ter uma ambição saudável. Então não adianta eu querer entrar para a Bolsa, contar uma história triste, vou investir pensando no longo prazo, e você não cuida do curto. Então, cara, tem que ter sim a ambição de você querer ganhar dinheiro. E aí você vai construir a longo prazo. E até você falou uma frase muito interessante, é melhor correr uma corrida de 100 metros ou uma maratona de 42? E se eu falar para você que você não consegue correr uma maratona de 42 antes de correr uma corrida de 100 metros? Também. Por que eu falo isso? Porque na minha vida de investidor, eu estou há 12 anos no mercado financeiro e já trabalhei em N instituições financeiras. Eu comecei a usar a minha vida como experimento, né?
eu sou praticante de esporte, depois de passar por vidas sedentárias, e hoje eu faço provas de longa distância, que é Endurance. Muita disciplina, correto? É isso, eu treino para fazer Ironman. Quem não sabe o que é Ironman é nadar, pedalar e correr em provas que duram horas e horas e horas. E no final das contas, para eu poder chegar no meu objetivo, que é concluir uma prova, eu tenho que cuidar do meu curto prazo. Então, assim, cara, às vezes eu tenho vontade de sair com meus amigos para tomar uma cerveja, ou fazer a metodologia do Homer aqui que você falou, e tá tudo bem. Mas eu tenho que falar não, porque aquilo às vezes vai interferir no meu sono, vai interferir na minha alimentação. E não é que eu tô... Às vezes não vai mudar nada no meu dia de amanhã, mas isso vai afetar no meu longo prazo. Então, ao longo da nossa vida, você aprende a falar não. Ao longo da nossa vida, você aprende que disciplina, você não aprende disciplina. A disciplina você pratica dia após dia. Então, assim, cara, tá entrando para o mercado? Vai para cima mesmo, entenda como funciona, entra, acerta, erra, mas não se esqueça de corrigir ao longo da tua jornada. Perfeito. Muitas pessoas acham que é só entrar, colocar dinheiro e perder. Beleza, perdeu, mas o que você vai continuar fazendo? Você vai sentar no sofá da tua casa, no Netflix, cruzar teu braço, vou ficar assistindo uma série aqui, enquanto tem um cara do mercado financeiro que está estudando a próxima startup disruptiva e está estudando um balanço de uma empresa. Obviamente que você não vai conseguir, às vezes, ter o desempenho. E aí você começa a entender que eu fico muito... Vou tomar muito cuidado com as palavras, tá? Mas eu fico muito feliz com esse cenário, mais uma vez, pontual, que eu quero falar no efeito mercado financeiro que veio da pandemia. Não estou falando das vidas e nada disso, tá? Mas a pandemia veio para poder tirar todo mundo que estava numa zona de conforto e começar a pensar que eu não tenho estabilidade, por mais que você, às vezes, tinha uma vida legal. E veio como uma pandemia grandes oportunidades para você ganhar dinheiro. Então, assim, se você começa a olhar as escolas de investimento do passado, as empresas faziam planejamento anual, planejamento daqui a 5 anos. Hoje você pega grandes empresas disruptivas, uma Uber, uma EasyTax, outras instituições fintechs. Hoje, se você fizer um planejamento de 1 ano, 5 anos, você está quebrado, você nem entra para o jogo. Você tem sprints de 3 meses, de 6 meses. Então, assim, é importante você ter princípios, ter valores e ter objetivos. E aí, ao longo da tua jornada, você vai corrigindo. O problema é você pensar no longo prazo e não fazer nada no curto. Aí você não vai conseguir chegar onde que você quer. Então, cara, eu sou totalmente a favor de bolsa, sou totalmente a favor de assumir risco, desde que você se prepare, que você estude e busque por conhecimento. E conhecimento não é você ficar na frente de uma televisão assistindo, às vezes, coisas que não vão agregar à sua vida. E aquilo, Danilo, não sei para você, mas para mim, depois que você pega uma confiança, você entende como funciona, vira algo tão viciante, né, de você querer essa busca pelo conhecimento, conhecer cada vez mais, você traz isso para a sua realidade, não sei se é para você dessa mesma... A gente se torna, assim, viciados, né, no bom sentido, em cada vez mais investir. Pessoal, a gente tem alguma pergunta do nosso público, da nossa audiência, para a gente seguir aqui? Olá, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Villegas. Bom, é muito legal a aula que tivemos aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelos conhecimentos que vocês passaram. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para cada um de vocês, tá, Joé? Eu sei que eu sigo vocês nas redes sociais, sei que vocês têm bastante conteúdo educativo na rede social, do qual eu acompanho muito, e que você, Felipe, é um analista mais voltado à análise fundamentalista, né, que busca levar em consideração a base de dados de uma empresa e seus resultados. E você, Danilo, leva bastante em consideração a análise mais técnica da empresa, certo? Bom, primeiro, eu gostaria de direcionar a pergunta para o Villegas sobre uma sugestão de análise para aqueles investidores que buscam realizar a compra de ações, pensando mesmo no longo prazo, levando em consideração a análise mais fundamentalista ali, quais são os dados que você costuma dar maior ênfase. E para você, Danilo, pensando naquele investidor que pensa em realizar suas compras e vendas de ações de forma mais rápida, quais são os dados de uma análise técnica que você costuma levar mais em consideração? E, por fim, complementando um pouquinho, sei que o Felipe tem uma análise mais fundamentalista, o Danilo uma análise mais técnica. Qual momento fica legal de unificar essas duas análises para a gente ter uma melhor decisão? Perfeito. Na hora de comprar uma ação? Começa aí, Danilo. Bom, cara, que assim, ó, apesar de eu ter os gráficos desenhados aqui no meu braço e tudo mais, eu sou analista técnico, eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por gráficos, mas isso não quer dizer que eu não sei nada de economia, isso não quer dizer nada que eu não sei de fundamentos, tá?
Então, o gráfico, ele nada mais vai ser uma ferramenta para eu poder aproveitar pontualmente uma oportunidade na Bolsa. Mas isso não vai deixar com que eu continue estudando outros mecanismos. Um exemplo do cenário atual que nós estamos passando. O que aconteceu recentemente? Puta, a taxa de juros do Brasil teve uma mudança, já sinalizou que vai aumentar mais 0,75 na próxima reunião. A gente teve um aumento da inflação pontual nos Estados Unidos, porém o Fed decidiu manter a taxa de juros inalterada e aumentar em 2024, vai ser em 2023. Então, não é só porque você olha o curto prazo, você vai esquecer do longo prazo. O que movimenta de fato no mercado financeiro são os fundamentos de empresa, é uma economia de um país. Então, assim, tudo que está acontecendo é reflexo na Bolsa de Valores. E aí você consegue usar de mecanismos para que você possa pegar distorções de preço. Utilizando a análise gráfica na Bolsa de Valores, um exemplo, o que tem acontecendo recentemente? Um dos planos principais econômicos do nosso país é privatizações de empresa. E aí saiu lá atrás que a gente ia ter a aprovação do Senado Federal, depois passando pela Câmara do Deputado, e de repente, Eletrobras abriu no pregão subindo 10%. Pô, beleza. Mas eu utilizei de mecanismos técnicos para poder fazer uma operação pontual naquele mercado e fazer uma operação rápida e colocar dinheiro no meu bolso. Então, assim, o gráfico, ele vai me dar pontos estratégicos para poder entrar. O que eu gosto de olhar no técnico, tá? Extremidades. Ou o mercado está muito distorcido, ele está muito distorcido para cima ou para baixo. Eu não gosto da normalidade. Resumindo, quando o mercado tem bagunça e tem muita volatilidade, você consegue ter mais oportunidades de lucros. Perfeito. O que eu gosto de sempre avaliar são os dados fundamentalistas, obviamente, que a gente consegue através de relatórios, os dados que são fomentados pelas empresas, e acho que a gente tem uma gama de informações hoje. E eu acho que fazer esse link, né, dos fundamentos com o gráfico, como que eu consigo interpretar o gráfico? O gráfico eu tento mais de tentar ver a percepção sobre como o mercado está enxergando aquela empresa. Ele está eufórico, ele está muito desanimado, e a partir dessas informações, fazer essa junção de informações. Acho que é isso. É isso. Denise? Maravilha, Legal, surgiram obrigado. perguntas Muito também. Obrigado. Obrigada a você de casa. Vocês de casa que estão nos assistindo também, que mandaram perguntas. É o seguinte, o tempo está apertado, que rendeu bastante o assunto. Queria muito agradecer a sua presença, Felipe Vilegas. Imagina, Danilo, Denise. obrigada, Obrigado. viu? Volte Obrigado. sempre aqui nos nossos eventos. Valeu. Gente, vou voltar daqui a pouquinho. Peraí. Se animar a investir em ações, quem quiser acompanhar o trabalho do Felipe Vilegas, ele está todos os dias no nosso canal do YouTube, no Morning Call e no fechamento de mercado, e também no começo de cada mês ele faz uma live mostrando as atualizações da carteira recomendada dele. Para quem já investe ou quer investir em ações, outro caminho bem legal para você se informar é na nossa plataforma Genial Analisa. Ela é produzida por um grupo de jovens analistas que cobre os principais setores da Bolsa e que coloca de forma simples e objetiva, usando gráficos, vídeos e textos curtos, os motivos para você investir ou não em alguma empresa. É um produto novo na casa, está bombando, eu recomendo. Uma outra informação importante, o Home Broker, que é onde você pode comprar e vender ações ou fundos imobiliários, que a gente viu aqui mais cedo também, ele pode ser acessado de qualquer aparelho, inclusive do seu celular. Então, se você já é cliente Genial, eu sugiro você baixar o aplicativo. Está super fácil de navegar. Se você ainda não é, não perca essa chance. Mire a câmera do seu smartphone. Olha só, hora do almoço, né, gente? Desculpa, me dá um desconto. Mire a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui no canto da tela, bem aqui, ó, aqui, e venha ser cliente da Genial também. E agora vamos ver no vídeo como comprar ações no Home Broker? Vamos lá. Abra o aplicativo da Genial, clique em Novo Home Broker. Automaticamente abrirá a tela de cotação. Vá em Menu, Negociação, Comprar ou Vender. Aqui já vai abrir um papel default. Clicando no ativo, você consegue digitar um novo código. Aqui no exemplo, eu vou investir em ações da própria B3. Então, vou inserir o código B3SA3. O tipo de ordem, a quantidade que desejo comprar e o preço que eu aceito pagar por cada ação. Além disso, a validade dessa ordem. O valor total será preenchido automaticamente. Clique em comprar, digite a sua assinatura eletrônica e pronto. Viu como é simples? Então, vamos ver agora o resultado da nossa enquete. Você respondeu? Vamos ver aqui, então, o resultado. Vai aparecer aqui na tela. Vamos ver. Olha só, como é a sua experiência com investimentos? 22% das pessoas responderam, não tenho porque não comecei a investir. 45%
disseram, boa, já comecei e meu dinheiro está rendendo. Muito bem, olha que maravilha. 25% dizem, boa, mas meu dinheiro ainda não está rendendo. E 9% disseram, ruim, perdi dinheiro na bolsa. Olha só, gente, então é acompanhar as redes do Danilo e do Felipe Vilegas, acompanhar aqui o canal da Genial Investimentos e se informar para pegar sempre as melhores oportunidades do mercado.